Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui para mais um episódio do programa O Chamado do Servo. E hoje vamos abordar a experiência do chamado de Moisés, né? Estamos aqui à mesa com o pastor Miguel, pastor Elcio e Paz do pastor Senhor. Alonso, A Paz do paz do Senhor. Senhor. Amém. né? Sejam bem-vindos. Vamos ler um texto que será projetado aqui também, que está em Êxodo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pastor Miguel, o chamado de Moisés é um uma das experiências mais bonitas da palavra, né? Amém. E o que é que você pode nos ensinar aqui, especialmente sobre o contexto doutrinário, né, que podemos aprender com a vida de Moisés? Dentro do aspecto de salvação ato e o processo, a soberania de Deus, ele já havia eleito Moisés. Quando Moisés vem ao mundo, havia uma sentença de morte, porque José tinha passado, o povo cresceu, outro faraó surge e não conhecia os benefícios que José tinha trazido para o povo de Egito. Mas ali, o faraó, vendo aquele povo crescer, ele dá uma sentença de morte para que todas as crianças ou meninos fossem eliminados. E aí nós vemos como que na soberania de Deus, a eleição de Moisés, porque a palavra fala que ele era formoso e durante 3 meses ele foi escondido e foi colocado ali para ser criado com a própria nobreza de Faraó. E aquele menino formoso caiu ali dentro daquele ambiente, sabendo que ele ia ser preservado. A mãe observava, o crescimento dele foi dentro dos ensinos do Egito, até o momento que ele recebe o chamado. Ele tem que se afastar do Egito por uma causa que ele tentou defender Israel, e ali, o texto que o pastor Kleber leu, Deus se manifesta a ele chamando pelo nome 2 vezes, Moisés, Moisés. É ali o chamado que ele recebeu e Deus começa a falar com ele uma série de orientações que ele seria usado com poder, Deus estaria com ele sempre e ele entraria no caminho, que seria o processo onde o objetivo seria levar o povo de Israel de volta para a terra prometida. Muito Glória a bem, Deus. é isso aí. Moisés, ele não, não foi um profeta do acaso, né? Mas foi um projeto Projeto de pré-estabelecido na Deus. eternidade e que Joquebede, né, sua mãe, também foi muito importante na formação do caráter de Moisés, né? E, e também a gente vai verificando, até o pastor Miguel colocou muito bem aqui, que foi um período de perseguição a crianças que tinham uma sentença de morte para todas elas, mas Moisés foi preservado, né? Enquanto houve uma mortandade de crianças no seu tempo, com as crianças da sua idade. Ele era para ser um desses, mas Deus preservou a vida de Moisés. Porque o projeto de Deus para nós é de vida e vida eterna. Muito bem. E com isso, no contexto doutrinário, a gente aprende também que, às vezes, a pessoa é chamada pelo Senhor, por exemplo, com 40 anos de idade. E do 0 ano até o ano 40, ele não está jogado, largado, abandonado, não. Deus está cuidando dele. Mas quando chega um tempo próprio, oportuno, ele ouve o chamado, né? Ele ouviu o chamado, por exemplo, com 40 anos, porém, esses 40 anos, esses 39, quase 40, Deus cuidou dele, né? E Cuidou. Deus cuidou de nós antes de nós termos sido chamados por ele, né? Glória a Deus por isso.
Muito bem. Vamos, dar sequência aqui. Pastor Alonso, sobre o contexto histórico, o que é que nós podemos aprender aqui na vida de Moisés? A história de Moisés, ela é fascinante, né? Quando a gente vai meditando, e esse aspecto aí muito bem dito sobre o papel da mãe, a palavra diz que as parteiras chegaram diante de Faraó e disse assim: as mães hebreias são mães vivas, e é uma preocupação da que as mães sejam mães vivas, né? Despertadas, atentas para zelar pelos filhos nesse momento que não é muito diferente daquela época. Moisés, a gente pode dividir a história dele em três grandes momentos. E a pregação de Estevão deixa isso muito claro. Estevão foi um que detalhou algumas coisas da vida dele. Moisés viveu 120 anos. Com 40 anos teve um marco na história dele, depois com 80 anos e depois a partida dele. Os primeiros 40 anos, Moisés foi preparado nos palácios de Faraó, sendo alguns historiadores dizendo, sendo preparado para ser sucessor de Faraó. Estevão até diz, em Atos 7:22, que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então, Moisés foi muito bem capacitado. Uma capacitação tal que fez com que ele tivesse condições de assumir um papel que entre os hebreus não tinha outras pessoas para fazer. Por exemplo, Moisés foi o primeiro escritor bíblico, porque ele aprendeu a ciência da escrita, a forma de escrever, ele era capacitado para isso. Não era tanta gente que sabia ler e escrever naquela época. E Moisés foi muito bem preparado para isso. Nesses primeiros 40 anos, foi muito importante a formação cultural, profissional. Mas quando chega a 40 anos, ele até entendeu que ele iria ajudar, ele iria ser um dos líderes na saída do povo. E a palavra diz que ele viu um egípcio afetando ali, agredindo um hebreu, e ele mata o egípcio e esconde na areia. Achou que ninguém ia ficar sabendo daquilo, quando assustou, todo mundo sabia. Tem um ensino até da palavra que a salvação, a obra do Senhor, não é por força nem por violência. Mas tem um aspecto também que Moisés ali estava tomando uma decisão. Com 40 anos ele tomou a decisão: eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Começa então a segunda etapa da vida dele. Uma etapa até pouco esclarecida na palavra, porque foi uma etapa longa, de 40 anos, mas que ele não escreveu muito, não. Mas certamente foi uma etapa de muito aprendizado. Os outros 40 anos ele viveu em Midian. Fugiu do Egito, para chegar em Midian tinha que passar pelo deserto, ele foi um fugitivo do deserto, a gente podia assim dizer. Chegando em Midian, a gente podia até pensar, mas como que Moisés chegou lá? O que ele tinha para comer? Ele passou a ter que viver do milagre. Moisés viveu 40 anos em Midian, e nos desertos ali, vivendo do milagre. E ele aprendeu a ser dependente do Senhor. Aprendeu que ele não era um grande líder, não ia ser uma grande autoridade. Aprendeu uma coisa importante que o servo do Senhor aprende nessa obra, que a obra é do Senhor e que nós somos dependentes dele. Moisés aprendeu nesse segunda etapa a ser dependente do Senhor. E aí ele foi chamado pelo Senhor e se inicia, ele é chamado pelo Senhor com 80 anos. Então já com uma idade certamente um pouco avançada, maduro, e ele é chamado pelo Senhor, a experiência da sarça, que vai ser bem detalhada no aspecto profético, e se inicia a terceira etapa da vida de Moisés, da história de Moisés, que são mais 40 anos liderando o povo na saída do Egito. Moisés foi o primeiro escritor bíblico, um homem que o Senhor revelou mistérios muito especiais, um legislador, porque ele descreveu leis que até hoje muitas delas são aplicadas, ensinos. Moisés, o grande legislador, ele aprendeu na jornada com o Senhor de que ele tinha que ser dependente do Senhor. E o chamado dele para liderar o povo foi maravilhoso, e a sua partida também. Quando ele vê a terra de longe,
e ele então é recolhido pelo Senhor. A experiência de Moisés é uma história maravilhosa, né? Glória a Jesus. Pastor Alonso, eh, podemos dizer que o chamado de Moisés se deu na sarça, né? Na sarça. Quando ele ficou admirado de ver, né, a sarça ardendo em fogo, mas não se consumindo. Exato. E o Senhor falou com ele ali: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, quando Deus chama o homem, ele em Eclesiastes quer dizer tirados para fora, né? Então, ele tira o homem do mundo e coloca num projeto, e esse projeto Deus chama de Terra Santa. É um projeto santo, né, em que o homem agora passa a viver na dependência da voz de Deus. E a partir dali, Moisés, que quer dizer também tirado das águas, né, passa a ser um profeta, né? Ele começa a sua carreira de profeta na presença do Senhor, né? Maravilhoso. Glória a Deus. Ele aprendeu uma coisa muito importante nesses 40 anos do deserto, porque ele estava no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro. E ele aprendeu algumas coisas muito importantes. Primeiro, que as ovelhas não eram dele. Ele aprendeu a apacentar ovelhas que não eram dele. E ele, no deserto, só Deus sabe como, ele tinha alimento e água para aquelas ovelhas sobreviver. Era o preparo para a terceira grande etapa, que seria as ovelhas do Senhor, o povo do Senhor sendo guiado para a terra prometida, né? Glória a Glória a Deus. Jesus. Mas só mais um comentário, pastor Alonso, sobre essa parte histórica. Como ele foi criado para ser um futuro faraó, possivelmente, né? Então o faraó resolve tudo, mas quando chega aqui agora, Moisés não resolve nada, né? Completa dependência de Deus. Isso que a gente chama de viver pela fé, né? Exato. Por que pela fé? Porque muita gente pensa assim, viver pela fé, eu tenho fé, eu estou vivendo pela fé. Não é não. Fé é direção do Espírito Santo, ou seja, Deus fala, você ouve e tem um rumo. Então, na medida que você crê na revelação, que você confia, você está exercitando a fé. Amém. Né? E é nesta, vamos dizer, nessa fé é que Moisés foi vitorioso em toda a sua trajetória, tirando o povo de Israel do Egito, né? Maravilha. E o homem que matou o egípcio virou o homem mais manso da terra, né? Como Deus muda o homem, né? O velho homem ficou para trás, né? Ficou para E trás. nasceu um novo Moisés. Exato. Muito bonito, glória a Deus. Pastor Elcio, no aspecto profético, tem muito ensinamento também, né? A saída do Egito, ela nos traz muitos ensinos. Eu vou voltar um pouco atrás com Abraão. Em Gênesis capítulo 15, Abraão, ele oferece ao Senhor um sacrifício e o Senhor o anima, lhe dá promessas acerca do filho que haveria de nascer, que seria Isaque. Mas, quando o Senhor fala com Abraão, o Senhor fala uma coisa interessante com ele, fala assim, sabe com certeza, Abraão, que a tua semente será peregrina em terra alheia e servi-los-ão, né, por 400 anos e depois sairão com grandes riquezas. Muito bem. Então veio Abraão, Isaque, Jacó. Jacó teve um filho que foi José, que se tornou governador de todo o Egito. Através de José, toda a família foi para o Egito. Ali começou a profecia, né? Sabe que a tua semente, né, irá para uma terra alheia. Muito bem. E serão servos. E eles se tornaram escravos ali por 400 anos. Muito bem. Então o povo, um pouco antes da saída, estava numa grande aflição, estava uma grande dificuldade, mas se eles estivessem atentos à profecia que o Senhor tinha dado lá atrás para Abraão, eles saberiam o seguinte, não, a saída do Egito está próxima e nós vamos sair com grandes riquezas. O pastor Gildeti, ele sempre falava uma coisa muito importante, que a igreja ela deve conhecer o momento profético que ela vive.
E quando nós não conhecemos o momento profético, às vezes nós ficamos aflitos. O que vai acontecer? Fica sem esperança. Foi a situação de Israel. Israel, interessante, se esqueceu da profecia, né, que Deus haveria de tirar o povo, e Deus enviou Moisés com sinais e prodígios para lembrar para eles que a profecia iria se cumprir. Moisés é a figura do Espírito Santo. Então, muitos se esqueceram da profecia que Jesus vai vir, mas o Espírito Santo está sendo derramado, e o Espírito Santo ele está notificando a todos com sinais e prodígios que a igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus. Então, este é um aspecto interessante. Agora, acerca do chamado de Moisés, foi ali na sarça. E a sarça que estava se queimando. O que é a sarça? A sarça é uma árvore comum do deserto. E ela estava se queimando e Deus falou, né, do meio da chama da sarça. Então, a luz. Então, o chamado de Deus é através da luz. Mas nós queríamos colocar aqui um ponto que, para Deus falar para o homem acerca do seu projeto, Deus, ele parte do conhecido, aquilo que o homem conhece, para o desconhecido. Então, o que Moisés ele conhecia? Ele conhecia sarça, árvore, madeira, que se queimava no deserto, era comum as altas temperaturas do deserto, e se consumia. Então, isso ele conhecia. Só que ele viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Fazendo, isso é diferente. E eu me virarei para lá para ver essa grande visão. Então, o homem, para tomar conhecimento do projeto de Deus, ele tem que se virar. Ele tem que mudar a sua direção, ele tem que tomar uma nova posição. E o que Deus mostrou para Moisés? Deus mostrou para Moisés, né, um fogo que consome um homem, um fogo que arde na vida do homem e não consome. Então, o que é a madeira? A madeira somos nós, né, a madeira na Bíblia é tipo do homem. O que é o fogo? Fala das lutas, das provações que consomem a madeira, que consomem o homem. Isso nós conhecemos. Mas acontece que há um fogo que arde na vida do homem e não consome, que foi o que Moisés viu. É o fogo do Espírito Santo. Ao invés de consumir o homem, este fogo o preserva exatamente para a vida eterna. Glória a Deus. E quando o Senhor fala com Moisés, vai Moisés, e dize a Faraó, deixa o meu povo ir. A resposta de Moisés foi assim, ó, Senhor, eu não sou um homem eloquente, eu sou um homem de língua pesada, até usou essa expressão. Então, isso é um ensino para todos nós. Quem é que Deus está chamando para realizar a sua obra? Deus não está chamando homens eloquentes, mas Deus está chamando homens que ouvem a revelação, Glória a Deus, que obedecem à revelação, que transmitem a revelação com fidelidade, e foi exatamente o que Moisés fez, né, ali quando chegou diante de Faraó, exatamente aquilo que o Senhor falava. Por mais difícil que a razão fosse entender, ele transmitia aquilo. A água do rio vai se transformar em sangue. Ele transmitiu a revelação. Então, e o Senhor operou maravilhas. E ao conduzir o povo no deserto, ele foi transmitindo a revelação. Sim, pastor. Um aspecto interessante foi a resposta de Moisés ao chamado. Quando o Senhor chama, fala, se revela, como muito bem dito pelo pastor Elcio, ele diz assim, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Era a consciência de que ele era pequeno, mas que Deus era glorioso e que poderia operar através da vida dele. Glória a Jesus. A consciência da pequenez humana diante da grandeza de um Deus que poderia tirar aquele povo das ardentes mãos, né, de Faraó, de uma situação impossível. Esse milagre era só o Senhor para operar. Na prática, né, de ser consumido por Faraó, né, porque o sofrimento era intenso. Intenso. Mas Deus usou Moisés para tirar Israel do Egito
né, com o cumprimento da profecia dita já a Abraão. Glória a Deus. Profeticamente também falando, nós estamos vivendo o princípio das dores. Era o que Israel viveu ali no Egito. Mas acontece que Deus tinha um livramento para eles. E o livramento era passar o Mar Vermelho rumo à Terra Prometida. O que Deus tem para nós é eternidade. Muito bem. E há um tempo profético para isso, né? Isso. E eu creio que é muito perceptível hoje que as dores têm se multiplicado na Terra, né? A insegurança, a incerteza, cada dia é um rumor de guerra. Até no nosso Brasil, as coisas já ficaram bastante difíceis, né? Como nunca nós vimos antes. Mas, para a igreja, é um sinal maravilhoso de que está na hora da partida, A né? grande nova é essa. É. Maranata, o Senhor Jesus vem. Glória a Deus. E um detalhe importante, quando Moisés ele fala com Deus, como que eu vou falar para esse povo que o Deus de Abraão, como que eles vão acreditar? Aí Deus fala, eu sou, me enviou a vós. Jesus falou para a igreja, ide evangelizar os povos. Às vezes, alguns não entendem que Jesus agora quer que nós mostremos, da mesma maneira que Deus mostrou para Moisés, que eu sou, me enviou a vós. As pessoas às vezes vivem o Jesus histórico, mas quando a igreja sai para evangelizar, nós anunciamos que ele está vivo, ele morreu, mas ressuscitou. E foi ele que nos enviou para evangelizar, para mostrar que há uma vida eterna a herdar no seu nome, porque ele é vivo, ele está à direita de Deus Pai e ele ainda quer que muitos alcancem a sua salvação. É o momento de que Jesus está se revelando como Deus, eu sou. Glória a Deus. É a expressão que o Senhor se revelou a Moisés, eu sou o que sou, foi a mesma expressão que Jesus ele usou. Eu sou o pão da vida, eu sou Glória a Deus. a água da vida, eu sou a luz do mundo. Jesus é o Deus eu sou. E há uma coisa comum entre todos os servos que foram chamados, né? Todos ouviram a voz de Deus, É porque verdade. não existe salvação sem a revelação do mistério. E Jesus, esse mistério precisa ser revelado de forma clara para quem ouve, né? Não é eu dizer para o Miguel aqui que Deus está se revelando a você, mas é você dizer, Deus se revelou a mim. É exatamente essa experiência. Glória a Deus. Muito Glória a bem. Jesus. Não temos mais tempo, né? A história de Moisés é linda. Eu creio que Moisés aqui gastaria aqui uns 10 programas, né? Tranquilo. Mas chegou o nosso tempo, nos despedimos de todos, dos irmãos, dos companheiros aqui à mesa, né? De você que nos assiste. Até o próximo episódio. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A Paz do paz Senhor. do Paz do Senhor. Senhor. Amém.